sentido da Escritura, fazer o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, partindo sempre do exemplo dos discípulos, da experiência que os discípulos tiveram com o Cristo ressuscitado, a pedagogia da liturgia vai nos dando a oportunidade de ir crescendo e amadurecendo também na nossa própria experiência de encontro com o Cristo ressuscitado. No Salmo, nós suplicávamos ao Senhor, junto com o salmista: fazei brilhar, Senhor, sobre nós o esplendor de vossa face. E essa face de Deus que brilhou sobre a humanidade, de Deus que ouviu ao nosso pedido e fez com que sua face pudesse ser contemplada por nós diretamente, é a face de Cristo Jesus, o próprio Cristo, rosto, imagem de Deus. Mas essa imagem de Deus, essa face divina que brilhou sobre nós em Cristo Jesus, não brilhou de modo provisório. Jesus não é a imagem provisória ou momentânea de Cristo, mas é a face que pode ser contemplada definitivamente para todo sempre. Porque Cristo, mesmo depois da ressurreição,
mesmo quando o seu corpo e também, por consequência, a sua face é transfigurada, é glorificada na luz divina, continua sendo a imagem do próprio Deus, o rosto do próprio Deus. E hoje, a palavra de Deus que nos foi proclamada deseja fazer-nos entender que esta presença, este brilho da face de Cristo sobre a humanidade, que esta presença permanente dele após a ressurreição entre nós, não se trata somente de uma presença aparente. Não se trata apenas de uma presença simbólica, como alguns teólogos quiseram dizer ao longo da história. Não, a ressurreição de Cristo é uma ressurreição simbólica. Cristo permanece entre o seu povo, vivo quando o seu povo se reúne em seu nome. Claro, isso por consequência também é verdade. Mas não é a chave da ressurreição, não é a chave a partir da qual deve ser compreendida a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um fato, e é isso que a palavra de Deus deseja lembrar-nos hoje. Cristo, de fato, ressuscitou. E por isso, diante dos discípulos, ele tem o cuidado, a preocupação em dizer: vejam, eu tenho carne, eu tenho ossos, eu não sou um fantasma. Não sou apenas um vulto, como a gente costuma dizer, que viu por aí no escuro, passando no lugar escuro, e um vulto ou dentro de casa. Não, não é um vulto, não se trata de uma assombração. É o Cristo, aquele mesmo que caminhou com os discípulos pelas ruas de Nazaré, pelas ruas de toda a Galileia, depois por Jerusalém. É aquele mesmo corpo físico, só que agora transformado pela ressurreição, que esteve na cruz, que sofreu a paixão, que sofreu a morte. E por isso Jesus diz: vejam as minhas mãos, aqui estão as marcas dos pregos que me pregaram na cruz. Vejam os meus pés, aqui estão as feridas que foram abertas por aqueles cravos que ali me suspendiam. No Evangelho de João, domingo passado, ele dizia a Tomé: toca aqui no meu peito e vê a chaga aberta pela lança do soldado. Sou eu. Não é uma imagem, não é uma projeção, mas eu próprio, a pessoa viva de Cristo ressuscitado, que permanece presente entre os seus. Mas o Evangelho diz que ainda assim, a cabeça dura dos discípulos, como tantas vezes é a nossa, insistia em não acreditar. E a gente deve buscar entender a condição dos discípulos. Era algo totalmente novo. Nunca tinham ouvido dizer que alguém que tinha morrido tivesse ressuscitado, voltado à vida da forma que Jesus voltou. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, mas era uma ressurreição, digamos, para trás. Ele fez com que eles voltassem a viver a vida que viviam aqui, simplesmente terrena. Agora, o modo com que Jesus estava presente diante deles não se tratava somente de uma reanimação do corpo, como a que os outros ressuscitados por Jesus tinham experimentado. Não, era uma ressurreição que o trazia de volta, de fato, à vida, mas de uma forma totalmente nova, glorificada. E os discípulos, diante daquela experiência, estavam medrosos, estavam também maravilhados, e por isso não conseguiam compreender e teimavam em não conseguir acreditar naquela experiência de encontro com Cristo ressuscitado. Mas aí Jesus dá uma nova oportunidade, e uma oportunidade que para eles significou muito. O estar à mesa, o comer com alguém na cultura de Jesus, era partilhar da sua intimidade. Era a mesa que se conhecia alguém. Não era na sala de visita, não era em qualquer outro lugar, era a mesa. Partilhar uma refeição com alguém significava oferecer ao outro a oportunidade de penetrar na sua intimidade, de conhecer de fato quem era aquela pessoa. Por isso escandaliza tanto quando Jesus se senta à mesa com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, porque como Jesus podia partilhar da sua intimidade com aquelas pessoas. E Jesus então, olhando para os discípulos ali, naquela experiência de encontro com a sua pessoa viva e ressuscitada, Jesus pede a eles: vocês têm alguma coisa para comer? Ou seja,
Vocês poderiam de novo me dar a oportunidade de mostrar a vocês quem sou eu? Agora na refeição não vai ter como vocês duvidarem. E Jesus então come na frente deles. Come na frente deles. E a partir daquele momento, diz o Evangelho, Jesus começou a abrir a inteligência dos discípulos. Começou a abrir a mente deles a possibilidade de conhecer e entender pouco a pouco, dentro da sua capacidade humana, o que estava acontecendo. Quem era, ou melhor, como se dava o novo modo de presença de Jesus entre eles. Assim como tinha acontecido com os discípulos de Emaús, que tinham conversado com Jesus pelo caminho, que tinham partilhado das suas angústias, da sua tristeza, e ainda assim não tinham conhecido Jesus, mesmo quando Jesus lhes falava. Mas no momento em que Jesus parte o pão diante deles à mesa, os seus olhos se abrem e eles reconhecem, de fato, é o Senhor, é Jesus que está aqui diante de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus permanece vivo entre nós. E hoje também, nesta Eucaristia, nos reuniu ao redor da mesa. E nos dá a possibilidade de o vermos partir o pão diante de nós. E mais do que isso, nos dá a possibilidade de comermos esse pão que é o próprio Jesus, é Ele próprio, o pão da vida. E aqui então nós somos convidados a reconhecer a sua presença. Sim, Ele está vivo, Ele está presente entre nós, continua pouco a pouco, apesar da nossa teimosia, apesar da nossa cabeça dura, continua a abrir a nossa inteligência para compreender não só a história da salvação que vem antes de nós, mas a história da salvação da qual nós também fazemos parte. A história da salvação que inclui também a história de cada um de nós, que é a nossa própria história, porque todos nós fomos salvos no grande mistério da Páscoa que estamos celebrando, do Cristo morto e ressuscitado. Que nós, irmãos e irmãs, assim como os discípulos na primeira leitura de hoje, Pedro, João e os outros todos que sabem anunciar, justamente porque Jesus, na conclusão deste evangelho de hoje, diz: vós sereis testemunhas de tudo isso, que nós também sejamos testemunhas da Páscoa de Cristo. Não só daquilo que um dia aconteceu, mas daquilo que permanece acontecendo entre nós. Do Cristo que na Eucaristia, do Cristo que entre nós, na nossa comunidade, na igreja, do Cristo que também nos nossos sofrimentos, nas nossas experiências de vida, continua a viver, continua a oferecer-se em sacrifício, permitindo-nos assim unir o nosso sofrimento ao dele, mas que sobretudo permanece ressuscitado, glorioso, para assim nos dar a esperança da salvação, que nós já podemos experimentar, mas que um dia desejamos alcançar em plenitude. Que assim seja. Amém.